Mais uma vez, viemos aqui, na Semana Santa. Não viemos aqui para fazer um cochilo devocional. Isto não interessa. Nem viemos aqui para intercalar um parênteses de espiritualismo no meio dos materialismos da vida. Isso é tempo perdido. Viemos aqui para quê? Para iniciar a nossa grande libertação. Vamos colocar este retiro espiritual nesta Semana Santa sob o índice da libertação. Devemos libertar-nos. Os profanos pensam que não estão escravizados. Ignoram a sua própria escravidão. O pior de tudo, ignorar a sua escravidão. Conhecer a sua escravidão já é uma porta aberta para a libertação. Ainda não é a libertação, mas é um prelúdio. E nós viemos aqui para nos convencermos de que somos escravos, horrivelmente escravizados. O nosso ego é um grande escravocrata e o nosso eu é um pobre escravizado. Todos os livros sacros da humanidade, desde a Bhagavad Gita do Oriente até o Gênesis de Moisés, o Evangelho do Cristo e o Apocalipse de João afirmam a mesma coisa. Que o homem comum é um grande escravo, que no princípio ignora a sua escravidão. E por isso até se sente feliz na total ignorância da sua escravidão. Ele vive no cárcere. Grades de ferro o prendem no cárcere. Mas ele afirma que não está preso. Eu não estou encarcerado. Estou correndo por toda parte, viajando onde eu quero. Este pobre escravizado que ignora a sua escravidão descobriu uma arte para disfarçar a sua escravidão. Pintou com pó de ouro as grades do seu cárcere e se convenceu que aquilo não é nenhum cárcere, isto é um palácio. Eu estou vivendo num palácio, eu não preciso libertar-me. Eu sou livre, livre, livre. Ele entende por liberdade, a liberdade puramente física, porque ele não está encarcerado pela lei atrás da cadeia, as grades da cadeia. Mas nós não estamos tratando desta liberdade física. Nós estamos tratando de uma libertação espiritual. E espiritualmente nós somos escravos. Quem o diz não sou eu. Quem o diz é o maior dos mestres da humanidade. O Cristo disse a seus discípulos: o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. Ora, se o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre mim e sobre toda a humanidade, como é que a humanidade pode ignorar a sua escravidão? O dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. Depois ele continua: sobre mim ele não tem poder, porque já venci este mundo. Se nós pudéssemos dizer a segunda parte da frase, seríamos da nova humanidade. Mas nós, sem mentir, não podemos dizer
que o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, não tem poder sobre mim. Isto é mentira. Para nós, para o Cristo era verdade. O meu reino, ele disse, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus amigos lutariam para que eu não fosse entregue aos meus inimigos. Mas o meu reino não é daqui. Por isso ele pode dizer sobre mim, o dominador deste mundo não tem poder. Eu já me libertei da tirania do poder das trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Isto é verdade do Cristo. Isto não é verdade nossa. Nós somos escravos. 99% da humanidade é escravizada pelo poder deste mundo, que é o poder das trevas. Esta é a afirmação do Cristo. E nós nos devemos convencer profundamente de que isto é verdade, que nós estamos escravizados. A consciência da escravidão é o início da libertação. Mas quem não tem a consciência da sua escravidão, não tem ainda nenhuma possibilidade de libertação. O retiro espiritual não nos vai libertar. A vida nos vai libertar. O modo de vivermos nos vai libertar. Mas o retiro espiritual nos deve dar a visão de que realmente estamos escravizados. O príncipe deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós, sobre todos nós. Isto foi o Cristo que disse. E estranhamente o anticristo confirma as palavras do Cristo. Na tentação, quando houve um conflito entre o Cristo e o anticristo se apresentou ao Cristo e disse: eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. Olha, escutai bem, o anticristo disse: todos os reinos do mundo e sua glória são meus, e eu os dou a quem eu quero. Outrora pensava eu que ele tinha dito uma grande mentira. Mas ele não mentiu. Ele apenas confirmou o que o Cristo tinha dito. Que ele é o Senhor deste mundo, desta humanidade em que nós vivemos. Eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus, e eu os dou a quem eu quero. Mas o príncipe deste mundo não dá nada de graça. Ele fala em nome do ego, e o ego não dá nada de graça. Ele exige pagamento. Ele exigiu um pagamento enorme. Prostra-te em terra, Cristo, e adora-me como teu soberano. Prostra-te em terra e adora-me, porque eu sou o Senhor deste mundo. Confirmou as palavras do Cristo. Mas pela primeira vez o anticristo encontrou um homem que não caiu aos pés do anticristo e o adorou. Pela primeira vez, porque os outros todos caem aos pés do anticristo. Ele nem precisa prometer todos os reinos do mundo, sua glória. Basta um farrapinho qualquer. Basta um pedacinho qualquer deste mundo e nós já caímos de joelhos diante do anticristo. Dizemos: eu te adoro como meu Senhor, meu soberano.
porque nós ainda estamos no poder do anticristo, que Jesus chama o dominador deste mundo e o poder das trevas. Ultimamente os jornais estão cheios da ideia do anticristo. A igreja de Satanás é uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E mesmo no Brasil, onde não existe oficialmente uma igreja de Satanás, do anticristo, também há muitas igrejas secretas de Satanás. Porque Satanás não é uma pessoa. O anticristo não é um indivíduo. O anticristo é a mentalidade coletiva deste mundo, do nosso ego. O mundo está dominado pelo ego humano, e não conhece ainda o eu divino. O eu divino representado pelo Cristo e o ego humano representado pelo anticristo. E o nosso eu divino está totalmente escravizado pelo nosso ego humano. Porque nós só conhecemos todos os reinos do mundo e sua glória, ou pelo menos um pedacinho disto, e já estamos dispostos a cair de joelhos perante o anticristo e adorá-lo como nosso Senhor. Aqui estamos nós, meus amigos, não para nos libertarmos da tirania do anticristo, da mentalidade coletiva deste mundo, que nos promete todos os reinos do mundo e sua glória. Nós não estamos aqui para nos libertar. Isso não vai tão depressa. Isto pode levar séculos inteiros até a nossa completa libertação. Nós não estamos aqui para proclamar a nossa independência espiritual. O nosso 7 de setembro, independência ou morte. Nós não estamos aqui para abolir a lei da escravatura, da lei áurea da escravatura. Nós não vamos fazer isto. O que nós podemos fazer durante este retiro é criar uma consciência nítida, inabalável, de que realmente somos escravos. Quem não está convencido da sua escravidão não se pode libertar da escravidão. No princípio, nós temos fome da escravidão, gostamos do nosso cárcere e nos encarceramos cada vez mais. Pouco a pouco, a fome se converte em fastio. Quando estamos supersaturados de escravidão, quando sentimos dolorosamente a nossa escravidão, e não mais gostamos gostosamente da nossa escravidão, como profano absoluto, então já começa o prelúdio da nossa libertação. Estamos aqui para passarmos da fome da escravidão para o fastio da escravidão. E o fastio da escravidão é o prelúdio para a libertação. Se alguém conseguir sair deste retiro no domingo da Páscoa, plenamente convencido de que ele é e sempre foi escravizado pelo seu ego humano, que escraviza o seu eu divino, se alguém sai convencido disto, eu sou um pobre escravo. Estou vivendo 20, 30, 40, 50, 60 anos em terrível escravidão. Eu não sabia que era escravo. Abri os olhos para a minha escravidão. Se alguém conseguir fazer isto nesses 3 dias, conscientizar a sua longa escravidão, então ele fez um bom retiro, mesmo que não se tenha ainda libertado. Porque a transição da
fome da escravidão, de que sofre a maior parte da humanidade, e se escraviza cada vez mais, a transição da fome da escravidão para o bendito fastio dessa escravidão, para o desejo de acabar com a sua escravidão e entrar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como diz São Paulo, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esta consciência já é o prelúdio para a libertação. A libertação vem mais tarde. A libertação não se pode fazer em 3 dias. A libertação leva 10 anos, 20 anos, 50 anos, leva toda a vida terrestre, mais algumas vidas extraterrestres. Leva muito tempo uma libertação total. Mas o principal não é chegar ao fim da libertação. O principal é começar a querer libertar-se. E ninguém pode querer libertar-se sem que tenha consciência nítida da sua escravidão. O nosso ego é um grande escravocrata, é um grande tirano. E nós amamos o nosso tirano. Esta é a coisa mais fatal que existe. Amar o seu próprio tirano. Gostamos do nosso tirano, embora ele nos tiranize todos os dias. O nosso ego é um tirano adorado. Quando deixamos de adorar o nosso tirano e descobrimos que ele realmente nos tiraniza, então estamos no início da nossa libertação. Mas é difícil alguém se convencer de que ele está escravizado. Então vamos ouvir sempre de novo a voz do Mestre. O príncipe deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. E o príncipe deste mundo confirma que isto é verdade. Eu sou o dono desta humanidade. Eu prometo todos os reinos do mundo e sua glória aos meus escravos, porque eu sou o grande escravocrata. Eu, a mentalidade coletiva deste mundo que é o anticristo. Prostra-te em terra e adora-me, a mim, o teu tirano. Eu quero que me adores. Pela primeira vez, alguém ficou em pé diante do anticristo. Não o adorou. E Deus respondeu: só a Deus adorarás. E só a Ele servirás. Não servirás a ninguém. Não praticarás nenhuma idolatria. Não terás deuses falsos ao lado de mim. Só a Deus adorarás. E só a Ele servirás. Vá de retro. Vai na minha retaguarda. O Cristo respondeu ao anticristo: vai na minha retaguarda. Os maus tradutores traduzem: vai-te embora. O Cristo não mandou que o anticristo se fosse embora. Mandou que fosse na retaguarda. Porque o anticristo sempre se quer pôr na nossa vanguarda. Ele quer dirigir a nossa vida. Cargo que não lhe compete. Na vanguarda, o dominador deste mundo não pode ir. Também não se deve ir embora. O
Cristo mandou o anticristo na retaguarda. Retro é o radical da retaguarda. Põe-te no meu encalço. Ocupa o teu lugar atrás de mim, disse o Cristo. Por quê? Um dos maiores livros da humanidade, a Bhagavad Gita, diz: o ego é um péssimo senhor da nossa vida, mas o ego é o melhor servidor da nossa vida. É um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. A mesma sabedoria do Evangelho. Se nós pusermos o nosso ego como senhor da nossa vida, na vanguarda, para nos dar ordens, estamos perdidos. Mas se nós pusermos o nosso ego humano como servidor da nossa vida, na retaguarda é aquele que serve, na vanguarda é aquele que manda, que dá ordens e que dirige. Então, vamos convencer-nos que na vanguarda da nossa vida vai o nosso eu crístico. E na retaguarda da nossa vida vai o nosso ego humano. O nosso Cristo para dirigir e o nosso ego para ser dirigido. O nosso Cristo para mandar e o nosso ego para servir. Esta é a natureza integral do homem. Nós nunca podemos dispensar os serviços do ego humano. Seria adulterar a nossa natureza. Seria atrofiar a nossa natureza, que é sempre bipolarizada. Sempre o polo positivo do Cristo e o polo negativo do anticristo. Sempre o polo positivo do eu divino e sempre o polo negativo do ego humano. Estes formam o homem integral, o homem cósmico, o homem plenamente realizado. Alguém que manda e alguém que obedece. Mas a humanidade que nós conhecemos inverteu totalmente os papéis. Desde o tempo do Gênesis, quando Moisés falou no sibilo da serpente que quis derrotar o sopro de Deus, esta humanidade inverteu os seus papéis. O grosso da humanidade, 99%, põe o seu ego na vanguarda e põe o seu eu bem longe na retaguarda. O eu escravizado e o ego dominante. Esta é a maldição da vida humana. Por isso disseram as potências criadoras no Gênesis: maldita seja a terra por tua causa. Se a trabalhares, só te produzirá espinhos e abrolhos, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isto já vem do tempo do Gênesis. Porque o homem já começou a pôr na vanguarda da sua vida o seu ego humano, representado pela serpente no Gênesis, e se esqueceu do seu eu divino, representado pelo sopro de Deus de que fala o Gênesis. Por isso caiu a maldição sobre a humanidade. Maldita seja a terra por tua causa, que inverteste a ordem reta das coisas. Tu és um homem anticósmico, tu és um homem subversivo, um homem rebelde.
Porque não puseste à frente da tua vida o sopro de Deus e mandaste a serpente servir ao sopro de Deus. Inverteste. Até hoje a humanidade vive nesta terrível subversão, nesta inversão de valores. E nós aqui viemos para calmamente nos convencermos de que estamos vivendo numa grande ilusão, identificando-nos com o nosso ego humano, ignorando quase totalmente o nosso eu divino. Nós não podemos dizer o meu reino não é deste mundo. Nós devemos dizer o meu reino é deste mundo, do ego, porque eu não conheço nenhum outro mundo. Outrora eu cria vagamente num mundo que não fosse deste mundo. Mas isso de crer não tem força nenhuma sobre a minha vida. Crer não basta. Não basta crer num outro mundo. Não basta crer em Deus. Não basta crer num céu. Não basta crer numa vida após morte. Crer é bom como prelúdio para crianças. A criança deve crer. Ela não pode fazer outra coisa senão crer, crer, crer. Ou pelo menos querer crer. Mas a humanidade está entrando na sua adultez espiritual. Uma grande elite da humanidade do século XX está entrando na sua adultez espiritual. Não quer mais crer e também não quer descrer. Quer ultrapassar tanto o crer como também o descrer. Quer entrar numa terceira atitude, que não é crer, nem é descrer. Quer saber. Quer ter a experiência de Deus. Quer ter a experiência de si mesmo. Experiência de Deus e experiência de si mesmo é a mesma coisa. O Deus transcendente é o Deus imanente. Se eu me conheço a mim, eu conheço Deus. E se eu conheço Deus, eu me conheço a mim. Eu não posso conhecer-me a mim sem conhecer Deus. E o homem de hoje, a elite da humanidade, quer entrar nesta nova dimensão de consciência. Eu quero ter absoluta certeza experiencial de Deus. Eu quero saber por experiência própria e imediata o que é Deus. Eu quero saber por experiência própria e imediata o que sou eu. Que sou eu? A eterna pergunta da humanidade. Desde milênios atrás, lá no Oriente, a única pergunta que eles faziam, os filósofos, é: que sou eu? Os gregos puseram no templo de Delfos as duas palavras, gnotis auton, conhece-te a ti mesmo. O mais importante é conhecer que sou eu. Sou eu o meu invólucro humano, o meu ego? Não, isto eu tenho. Eu sou o Espírito de Deus que habita em mim. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Isto é autoconhecimento. Isto é o fim da escravidão e o início da libertação. Nós nada temos que fazer neste retiro, senão isto. Pôr um ponto final à nossa escravidão. E começar uma vida nova de libertação. Isto nós podemos fazer. Porque conhecereis a verdade, disse o Mestre, e a verdade vos libertará. Se alguém conhece a verdade sobre si mesmo, ele se libertou da escravidão. Mas quem não conhece a verdade sobre si mesmo,
pode falar em liberdade, pode cantar hinos à liberdade por detrás das grades da sua prisão. Sejamos sinceros conosco mesmos. Sejamos absolutamente sinceros. Não cantemos hinos à liberdade na cadeia. Olhar através das grades de uma cadeia e cantar hinos ao azul do céu não é libertação. Isso é poesia barata. Não basta cantar hinos à liberdade na cadeia. É preciso romper as grades. E o rompimento das grades da nossa cadeia se chama conhecimento da verdade sobre nós mesmos. Quando alguém se convence definitivamente de que ele é o Espírito de Deus em forma individual, em forma de sua alma, em forma do seu eu, então ele não está por detrás das grades de uma cadeia. Nem de uma cadeia de ferro, nem de uma cadeia de ouro. Ele abriu a porta da cadeia. Se eu sou o Espírito de Deus, eu não posso ser escravo. Se eu e o Pai somos um, eu não posso viver escravizado pela ilusão do meu ego humano, do meu ego físico, do meu ego mental e do meu ego emocional. O primeiro passo para a libertação é o conhecimento da verdade. Eu e o Pai somos um. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abismemo-nos profundamente dentro da verdade sobre nós mesmos, para fazermos o prelúdio da nossa libertação. Concedamos sinceramente que somos escravos. Vivemos numa terrível escravidão 24 horas por dia, 365 dias por ano, 30 anos, 50 anos, 80 anos, em eterna escravidão. A convicção profunda da escravidão pode ser o prelúdio para a libertação. Na escuridão de fora, acendamos a luz. Vivi numa terrível escravidão, ignorando a minha própria escravidão. Agora estou despertando para a consciência da minha escravatura. Tenho a consciência de que o dominador deste mundo tem poder sobre mim. Mas eu tenho vontade de proclamar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meu Mestre, tu disseste a tua discípula Maria de Betânia, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa, que nunca lhe será tirada. Eu estou aqui a teus pés, Mestre, para iniciar esta única coisa necessária. A resposta à eterna pergunta: que sou eu? Maria de Betânia estava se abismando no conhecimento da verdade sobre si mesma. Sentada a teus pés, em Betânia, ela não disse uma palavra. Ouviu. Bebeu dos teus lábios, do teu coração, a verdade sobre si mesmo. E tu disseste: uma só coisa é necessária. Estou aqui, Mestre, para tratar desta única coisa necessária, que nunca me será tirada. Tudo me será tirado daqui a pouco. Nada poderei levar para além do túmulo. Só uma coisa ficará comigo eternamente. Esta única coisa necessária que nunca me será tirada. Assim seja.